Graças, paz, irmãos. Mais um estudo bíblico nosso aqui numa noite de quarta-feira. Mais uma vez que nós temos a oportunidade de nos inclinarmos ao Catecismo Maior de Westminster e dali retirarmos as implicações bíblicas para a nossa vida, né? Estudarmos as perguntas e respostas desse catecismo e assim aprendermos mais sobre a própria palavra de Deus, né? Aquilo que ela nos ensina e os nossos irmãos, de maneira muito sublime, sistematizaram para nós através deste material. Antes de nós começarmos, vamos orar juntos. Senhor, nós te louvamos mais uma vez pela oportunidade que temos de juntos estudarmos a tua santa palavra, partir do Catecismo Maior de Westminster e aprender mais sobre o Senhor e a sua vontade para nós. Assim nós queremos interceder que Senhor, mesmo através do teu Espírito, haja no nosso coração, abrindo, Senhor, os nossos olhos para vermos as profundas maravilhas da tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje, meus irmãos, nós vamos estudar a quarta pergunta do Catecismo Maior de Westminster. Pergunta de número 4 que diz, deixa eu passar aqui, que questiona da seguinte forma: como se demonstra que as escrituras são a palavra de Deus? Na semana passada nós estudamos a pergunta: o que é a palavra de Deus? E hoje responderemos, então, como se demonstra que as escrituras são a palavra de Deus? A gente viu que a palavra de Deus, todo o texto do Antigo e do Novo Testamento. A pergunta de hoje: como que então isso se demonstra? Como que isso pode ser provado? E ao longo do tempo, a escritura ela não tem sido somente substituída como única regra de fé e prática, como nós vimos na semana passada, né, segundo a prática da Igreja Romana, mas ela também tem sido questionada e rejeitada. Em nossa época, por exemplo, que rejeita a existência de verdades absolutas, mas crê e propaga a pluralidade da verdade, né? A verdade que é mutável, que pode se acomodar a toda e qualquer afirmação. O moto deles é de que a palavra, ela, a verdade, melhor dizendo, é relativa. Assim, a escritura, de acordo com a tese dessas pessoas e do pensamento da nossa época, não pode ser a palavra de Deus e por isso ela deve ser rejeitada, especificamente porque ela se apresenta e se afirma como sendo a única regra de fé e prática, a única verdade, como vimos na semana passada. Portanto, então, a pergunta de hoje nos ajudará a defender a Escritura Sagrada e demonstrar que ela é sim a palavra de Deus. Como? Então se demonstra. Opa, deixa eu aqui passar. Como? Vamos dividir em 3 slides, a resposta é longa. Demonstra-se que as escrituras são a palavra de Deus, primeiro, por sua majestade. Segundo, pela pureza do seu conteúdo. Terceiro, pela harmonia de todas as suas partes. Quarto, pelo propósito do seu conjunto, que é dar toda a glória a Deus. Quinto, né, pela sua luz e pelo poder que possuem para convencer e converter os pecadores e para edificar e confortar os crentes para a salvação. Então vamos por partes. Vamos lá. Eu grifei aqui, a resposta é longa, então a gente não vai entrar muito em cada uma desses aspectos. Mas começando pela majestade. O Salmo 119, meus irmãos, nós temos estudado aos domingos, e ele trata a escritura sagrada como sendo a, a, a- e ele fala muito sobre a escritura sagrada e por isso nos ajuda sobremaneira no estudo desse é, dessa pergunta específica do catecismo. Texto que nós já estudamos num domingo, Salmo 119, verso 18: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Eu queria me concentrar nessa palavrinha, maravilhas, né? Maravilhas. Por maravilhas, o salmista tem em mente coisas que fogem à experiência e conhecimento comuns dos homens. E estas maravilhas das quais o salmista fala é um dos aspectos que fazem a palavra de Deus e ainda um dos aspectos que comprova que ela de fato é a palavra de Deus.
É por isso que Paulo vai escrever lá aos Coríntios, falando a respeito da sabedoria de Deus. Deixa eu abrir aqui em 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 2:9. Ele está aqui citando o profeta Isaías. Ele estava falando sobre a sabedoria de Deus, né? E ele cita o profeta Isaías e diz: Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, essa é a majestade da Escritura Sagrada, essas profundas maravilhas, aquilo que foge ao conhecimento natural e comum do homem, e fazem da Escritura aquilo que ela é, a palavra de Deus, junto com a sua pureza. Vou voltar a tela. Vai ser um vai e volta. Junto com a sua pureza, né? A pureza do seu conteúdo. O catecismo, então, ela dá essa ênfase, e por pureza ele tem a intenção de dizer que a escritura ela é totalmente verdadeira, né? Ela é livre das impurezas do erro. Alguns vão defender que a escritura tem erros na sua composição. No entanto, nós cremos que a Bíblia foi inspirada por Deus, como Paulo escreveu ao jovem Timóteo, e nós explicaremos daqui a pouquinho. E ela, então, por isso, não tem erros. Um grande estudioso comentando sobre isso, ele diz: olha, cremos que que as escrituras são totalmente livres de erro, não porque não encontramos erros aparentes na Bíblia, pois não se pode negar que se apontam nela uns poucos desses erros, porque a Bíblia assim o afirma, que ela é livre de erros. Então, ele está dizendo, existem de fato contradições, erros aparentes na Escritura Sagrada. Muitos, para dar um exemplo aqui, objetam a respeito do registro da cura do cego de Jericó. Aquela história que está em Lucas 18, eu não vou me lembrar as passagens todas. Lucas 18, eu sei que tá. Então, Mateus ele relata a cura de 2 cegos na saída da cidade. Marcos relata a cura de o cego Bartimeu, na saída da cidade. E Lucas a cura de também Bartimeu, na entrada da cidade. E a gente fala, ué, peraí, são dois ou são um? É na entrada ou é na saída de Jericó? E aí a gente, essa é uma aparente, então, contradição das escrituras, mas ela é apenas aparente. Algumas soluções têm sido dadas para este problema. Por exemplo, defendendo as diferentes perspectivas sobre o relato, a ênfase distinta que cada evangelista intentou. Lucas quis falar de um cego, Mateus quis mencionar os dois, Lucas, talvez por Bartimeu, até menciona o nome, ele e Marcos, né? Por ser mais famoso, deram a ênfase na cura do cego Bartimeu. Né? Quem sabe Lucas fez uma pesquisa profunda histórica, ele não era uma testemunha ocular do fato, né? Mas teve na sua fonte testemunhas oculares, e talvez a testemunha ocular tenha lembrado desse cego, apenas de Bartimeu, porque era mais famoso. Então, a escritura ela não possui erros na sua composição, possui aparentes contradições. Uma possível resposta é essa ênfase diferente de cada evangelista. Além do mais, a arqueologia já nos ajudou nisso, descobrindo a existência de uma segunda Jericó. Eles desenterraram lá uma cidade, Jericó, e aí que era ligada uma à outra, e aí a entrada de uma era a saída da outra, a saída de uma era a entrada da outra. Então, essa situação se resolveu, né? E aí você pode e deve procurar saber mais sobre esses relatos, inclusive sobre esse que eu mencionei aqui, né? A resolução desse problema é muito mais complexa do que aquilo que eu trouxe para cá, mas é só para dizer, ó, existem aparentes contradições, mas elas são aparentes, elas não são contradições verdadeiras, né? E é por isso que a Bíblia é inerrante, ou seja, verdadeira em todos os seus termos, ou então nos termos do Catecismo Maior, pura. E isso então reflete a sua autoridade como palavra de Deus. Além do mais, o Catecismo Maior fala sobre a harmonia da Escritura. São 66 livros, escritos em um intervalo de aproximadamente 1.500 anos, por cerca de 40 autores diferentes. Começa com Moisés em Gênesis, lá por volta do ano 1500 a.C., e termina com João, ali por volta do ano 90 depois de Cristo, escrevendo Apocalipse. E a respeito desta, aliás, a despeito desta pluralidade, a Escritura possui um único desenrolar. É uma história, é a história da redenção, cujo ápice é o próprio Senhor Jesus, e ele mesmo, né, quando estava ali na estrada de Emaús, e ele se encontra com 2 discípulos,
ele diz o seguinte, ah, cadê aqui? Não é, Lucas 24:47, não, 27. Lucas 24:27. Ele diz, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras, em todas as escrituras. Então, a escritura sagrada, deixa eu voltar para essa câmera enquanto eu mantenho o texto aí. A escritura sagrada, a despeito de seus 40 autores humanos, possui um único autor divino que, através do seu espírito, inspirou estes autores humanos na composição dos seus livros. A gente chama isso de inspiração orgânica, o que significa que não foi um ditado, apesar de haver partes em que fica muito claro que foi um ditado. Os Dez Mandamentos, por exemplo, né, é certo para nós de que aquilo foi um ditado. Exatamente como Deus escreveu está relatado, né, nesse sentido. Mas a inspiração orgânica pressupõe, meus irmãos, justamente que o processo de composição ele possuía a supervisão, digamos assim, de Deus. Contudo, havia liberdade aos autores para escreverem de acordo com as suas habilidades e características. Por exemplo, Moisés, ou melhor, Davi, era um músico. Como que Davi escreveu a Escritura Sagrada? Salmos, hinos, cânticos, né? Lucas era um médico e ele escreveu de maneira robusta, técnica, fez uma profunda pesquisa histórica para compor o seu evangelho, né? Amós, ele era um boiadeiro e ele reflete as suas características naquela composição. Pedro, apesar de ser um pescador originalmente, quando ele escreve a sua carta, muitos se assustam pela robustez da sua escrita. Como assim Pedro, um galileu, um pescador? Nossa, que diferença. Então, a escritura ela foi composta por homens distintos em tempos e épocas distintas com habilidades distintas. E as características desses autores foram levadas em consideração. Você encontra as características de Moisés na escrita dele, as características de Davi, né, na composição, como já mencionamos. E é por isso, então, que a harmonia da Escritura aponta para a certeza de que esta é a palavra de Deus. Afinal, como é que cerca de 40 pessoas, em tempos, épocas, culturas e nações diferentes, escreveram uma única história? Comporiam um texto com uma unidade, harmonia no seu sentido, no seu todo. Né? Você se pergunta como é que eu leio Apocalipse, escrito por João no ano 90 depois de Cristo, exilado na ilha de Patmos, e eu não encontro nenhuma contradição com aquilo que Moisés escreveu cerca de 1500 anos antes de Cristo, no deserto, caminhando a uma terra prometida depois de ter vivido no Império Egípcio. Só tem uma possibilidade. E por trás dos autores humanos, esta composição tenha sido projetada e efetivada por um autor divino, sendo ele o seu inspirador, o próprio Deus. E é por isso que nós podemos falar, conforme vemos aí no catecismo, de um propósito único na palavra de Deus, que é dar glória ao seu autor. Assim como tudo o que há neste mundo, também a Escritura deve glorificar a Deus. Paulo, ele encerra a carta aos Romanos escrevendo assim: ora, aquele que é poderoso para a busca. Ora, aquele que é poderoso para vos conformar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé em todas as nações, a Deus, ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Aquele Deus que se deu a conhecer, né, que se tornou manifesto, foi dado a conhecer por meio das Escrituras. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Então, a Escritura também demonstra a sua autoridade pelo seu propósito. E aí o catecismo continua destacando, a gente já parte aqui para o final, falando da luz e do poder como sendo também prova suficiente de que esta é a palavra de Deus, ou seja, os feitos, os frutos produzidos pela palavra de Deus provam a sua autoridade como tal. E ela divide aqui em dois grupos. Quanto aos descrentes, ela começa somente a palavra de Deus, através da atuação do Espírito, como a sentença final, que está no próximo slide,
também pressupõe, pode convencer os descrentes do pecado, da justiça e do juízo, como a gente vê lá em João 16:8. Frequentemente, meus irmãos, as pessoas leem a Escritura e não encontram nada nela. Pessoas cultas, inteligentes, mas esses aspectos, eles não são suficientes, eles sequer são pré-requisitos para que alguém chegue ao conhecimento da verdade. O próprio apóstolo Paulo, quando ainda era chamado de Saulo, reconhecido, né, amplamente como Saulo, ele conhecia profundamente a Escritura, a sua época, né, o Antigo Testamento, mas foi somente de ter os seus olhos físicos fechados lá na estrada de Damasco e os olhos da fé abertos é que ele pôde de fato ver. E agora a gente fica imaginando Paulo relendo o Antigo Testamento, tudo aquilo que ele já conhecia, né, e os textos que ele citou nas suas cartas, e como ele questionando ali, olha, como é que eu nunca vi essas coisas? Ele citando ali Abacuque aos Romanos, né? O justo viverá pela fé, falando sobre a justificação pela fé e pensando como eu nunca enxerguei isso aqui, estava aqui, estava aqui. É porque é somente pela atuação do Espírito que alguém pode ser convencido da verdade, convertido dos seus maus caminhos. A Escritura não é somente essencial para a salvação, ela é também indispensável para a salvação. E por isso que lá em Romanos 10:17, Paulo diz: a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas também com relação aos crentes, somente a Escritura, diz o nosso catecismo, pode edificá-los e consolá-los através da atuação do Santo Espírito. Mais uma vez, o Salmo 119 nos ajuda, porque ali o salmista declara, no verso 24, deixa eu ver se eu coloco aqui na tela, Salmo, não, verso 24. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, eles são os meus conselheiros. Quantas vezes, meus irmãos, nós não nos dobramos diante de ciências diversas do nosso mundo, né? Ou supostas verdades afirmadas na nossa época, buscando instrução e conforto, ou técnicas que nos ajudariam, enfim. Nós deveríamos, contudo, nos voltarmos à Escritura Sagrada, que nos serve para edificação e conforto, ela é a nossa conselheira. E o autor aos Hebreus ele percebeu isso, porque ele escreveu assim sobre ela: a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ela é viva e eficaz. Ela entra, ela chega no nosso interior, né, num lugar inalcançável, onde se discerne pensamentos e propósitos do coração. É uma linguagem figurada, evidentemente. Então, o Espírito, através da palavra, atua no nosso coração. E de maneira bem breve, porque nós já consideramos isso, né, a sentença final, ela, né, apesar de longa, é algo que nós já estudamos, e é apenas o Espírito pode agir no coração dos homens, levando-os ao convencimento. O Espírito de Deus, diz o texto, porém, ao testemunhar pelas Escrituras e juntamente com elas, no coração do homem, é o único capaz de persuadi-lo completamente de que elas são realmente a palavra de Deus. Né? Então, o Espírito leva não apenas ao conhecimento da fé, como nós já vimos, mas também ao convencimento de que esta é a própria palavra de Deus. Mais uma vez, o Salmo 119 nos ajuda num texto que nós já citamos, Salmo 119, verso 18, quando ele diz: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da lei. Agora a gente se concentra na primeira sentença: desvenda os meus olhos. Pressuposto do salmista de que nós somos cegos em meio à mais clara luz, enquanto Deus não tira as escamas dos nossos olhos. E quem é que faz isso? O Espírito de Deus. Então a Escritura nos providencia os óculos, mas é só o Espírito no coração dos homens que abre os olhos para que eles possam ver, para que eles possam ver. E assim o catecismo demonstra como a palavra de Deus pode ser comprovada, né? Como que se comprova, como que se demonstra que a Escritura é, ou as Escrituras são a palavra de Deus. Majestade, pureza, harmonia, propósito, luz e poder. Tudo isso segundo a ação do Espírito. Que Deus então assim nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez?
Senhor, nós te agradecemos pelo dia e o tempo que tivemos aqui de estudo da tua santa palavra. Nós louvamos ao Senhor pela tua palavra, que é viva e eficaz, Senhor. Pode transformar a nossa alma. Ela também pode nos trazer conforto e consolo. Ela é pura, nela não encontramos erros, Senhor. Ela é perfeita, ela é majestosa, fala da profundidade do conhecimento do Senhor. Ela, Senhor, é poderosa para intervir na nossa vida. Ela também é completa, única e harmoniosa. Assim também queremos te agradecer, porque o Senhor a preservou para nós, para nossa instrução, aqui, hoje, no local em que nós moramos, neste ano, para todos os crentes de todas as épocas. Assim, pedimos também que, por meio do teu Santo Espírito, o Senhor nos ajude a lê-la e compreendê-la, para que nós sejamos sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, Deus assim os abençoe. Desejo aí a todos um bom final de semana, bom resto de semana, né? Se lembrem aí das nossas programações do fim de semana. Nós teremos aí o aniversário da nossa SAF no sábado à noite e as nossas programações dominicais que vocês já conhecem. Escola Dominical às 9, culto às 18 horas. Esperamos todos. No mais, que Deus abençoe. Tchau, tchau, irmãos.